Fala galera, tudo bom? Vamos para a nossa análise de hoje, dia 3/5, mostrar para vocês como foi a movimentação do mini índice hoje e o que os grandes players fizeram hoje, como foi a atuação deles hoje durante o pregão. Bom, hoje o mercado na abertura dele foi um pouco difícil de fazer a leitura por conta do fluxo, que estava 50% para cada lado, que a gente vê aqui, ó, nessa região aqui do Times, ó. A porcentagem do fluxo, se está mais gente comprando ou se tem mais gente vendendo. Se o fluxo estiver igual esteve aqui hoje pela manhã, 50-50, ele mostra para a gente que o mercado vai estar lateralizado, pelo menos por uma boa parte da manhã. Que quando ele chega aqui 51% ou para compra ou para venda, ou mais do que isso, ele dita a tendência para a gente, porque o Times ele é apenas ordem executada. Toda ordem que entra no mercado, entra na B3, ela vem direto aqui, ó, para o Times. E a gente vê tudo que os grandes players estão fazendo, se eles estão comprando, se eles estão vendendo, se eles estão se desfazendo de uma montagem deles, se eles estão fazendo montagem para levar o preço para um certo patamar. Tudo passa aqui, ó. Pelo Times a gente vê tudo que eles estão fazendo. E aqui temos o book. Ó. O book é apenas intenções de compra ou de venda. A pessoa prega uma ordem aqui no gráfico, em qualquer parte do gráfico, a ordem vai aparecer no book, mas não vai aparecer no Times. No Times ela só vai aparecer quando for executada. Portanto, qualquer outro indicador que você for usar dentro do Profit aqui, ele vai te mostrar tudo o que aconteceu no passado. Tudo que aconteceu no passado, ele vai mostrar para você só coisa que já aconteceu. O único que vai mostrar para você o que realmente está acontecendo naquele momento é o Times in Trades. E a gente usa ele aqui na aba saldo, que é para mostrar para a gente qual o saldo comprador e o saldo vendedor naquele momento do mercado. Aí vamos lá. O mercado hoje, logo cedo, fez uma estrutura de baixo com um alvo curto e a gente não opera. Das 9 às 10 horas a gente procura ficar de fora, porque é a hora que os grandes players estão fazendo a montagem de ordens deles. Aí a gente espera primeiro eles decidirem para onde vão, para depois a gente só seguir. Aí no caso aqui, ó, ele deu esse alvo da estrutura de baixa, fez um topo, ó, caracterizou para a gente aqui uma estrutura de baixa por conta disso, fez um topo e fez um outro mais baixo. Sempre que ele fizer um topo e um outro mais baixo, ele caracteriza para você uma tendência de baixa, que só vai descaracterizar se for rompida o último topo. No caso, não foi. E a tendência de alta é caracterizada, ó, por fundos, ó, ascendentes. Ó. Ele vai fazendo um fundo, ó, mais alto do que o outro. Aí caracteriza para você a tendência de alta. Aí no caso aqui, ó, vamos ver, confirmar para vocês que o alvo era exatamente ali, ó, onde ele foi. Nesse caso, ó, o alvo foi nessa região aqui, ó, do 100 a 161. A gente chama essa região de zona de reversão. E aí nesse caso, ó, aqui dentro dessa zona aqui, ó, não poderíamos mais pensar em venda. Quem estava vendido aqui em cima, ó, conseguiu identificar os topos descendentes, a saída da operação deles seria dentro dessa região e já poderia comprar se quisesse com stop aqui, ó, de uns 200 pontos, 250 pontos, mas buscando pegar o máximo possível para dar um risco retorno bacana. Aí no caso, quem comprou lá, ó, quem comprou aqui dentro da zona de reversão, deu duas oportunidades, que foi já dentro da zona, e deu também esse padrão de continuidade aqui, ó, que daria a compra no rompimento da máxima dessa vela vermelha, com alvo lá exatamente onde foi, que a gente vai confirmar o alvo aqui também com a projeção, ó, traz a mínima com a máxima e até onde corrigiu, que foi na pontinha desse verde. O alvo era aqui, ó, entre o 100 e o 161, que é a nossa zona de reversão. Por que é uma zona de reversão? Porque normalmente os grandes players realizam o lucro dele nessa faixa de preço, que é entre o 100 e o 161, que é aqui, ó, que é a nossa zona de reversão. Quem quis já vender aqui nessa região já poderia ter vendido com stop, ó, aqui fora, ó, uns 200 pontinhos aqui fora, 250 pontos, e deixa derreter, deixa cair. E a entrada que deu lá foi essa aqui, ó. Primeira entrada que deu foi aqui no padrão de continuidade, ó. Padrão de continuidade é quando o mercado está fazendo uma tendência, no caso que era uma reversão, a gente já sabia que iria cair.
e o mercado faz uma vela ó, do movimento contrário, no caso foi essa de compra. No rompimento da mínima dela, ó, daria uma venda. Aqui outra vez, ó, fez uma vela contrária, que foi essa verde, de um movimento de queda, no rompimento da mínima, uma venda. E aqui outra vez, ó, rompimento da mínima, a venda. E o alvo era exatamente onde o mercado foi ali, que eu vou já explicar para vocês. Aqui, ó, o alvo, quando o mercado fizer topos descendentes, a gente vai traçar a nossa projeção pegando sempre os dois últimos topos e traçar a nossa projeção a partir desses dois topos. Como nesse caso aqui não teve correção, ó, o mercado só desabou, não corrigiu de jeito nenhum, ó, não teve a correção, a nossa zona de reversão sempre vai ser nos 50% de um pivô ou outro. E o pivô é esse indicador aqui, ó, de suporte e resistência. Ó. Usamos ele como suporte e resistência. E quando o mercado não corrigir, igual ele não corrigiu nessa queda, a gente faz isso. Ó. Traça o Fibonacci para saber a retração e vem aqui, ó, para marcar os 50%, ó, entre os 50 e o 38. No caso ali está um 61, mas dá no mesmo. Aqui, ó, esta região aqui, ó, dos 50 ao 61, no caso aqui, é a zona de reversão. E essa zona de reversão aqui, ó, só vai ser confirmada quando ele fizer um fundo e um outro mais alto, que vai caracterizar para a gente uma tendência de alta. E foi o que fez aqui em seguida, ó. Ele fez um fundo, ó, fez este fundo, fez o outro um pouco mais alto e fez o outro mais alto. Aqui já poderia ter pego a compra, ó, quando confirmou a reversão, com o alvo que era exatamente, ó, aqui nessa região. Ó. A gente pega aqui, ó, fundo, o topo e até onde corrigiu. O alvo era aqui, ó, entre 100 e 161. Os outros tipos de entrada que a gente teve foi através do 14R, do Renko. Utilizamos ele para pegar a reversão ou um padrão de continuidade. Ó. No caso aqui, ó, ele fez um topo e outro mais baixo. A gente vai lá e traça o alvo. Toda vez que ele fizer isso, a gente vai lá e traça o alvo. Aqui, aqui e aqui. O alvo ó, era aqui dentro, a zona de reversão era aqui. O que é que a gente vai esperar agora para poder confirmar para a gente que reverteu? Tem que fazer um fundo e um outro mais alto. Quando ele fez esse fundo, a gente não entra. Quando confirmou um fundo mais alto aqui, agora sim, a entrada é feita no rompimento da máxima desse renco verde, ó. A entrada no rompimento dela. E o stop aqui, ó, abaixo da mínima. O stop vai ser em torno de uns 150 pontos. E deixa embora até o alvo. A outra entrada já foi lá na zona de reversão, que foi esse renco aqui, ó, quando fizer o movimento de alta e fizer um renco ó, ao contrário do movimento, que foi aquele lá, fez um de venda, no rompimento da mínima dele, ó, da venda, e o stop, ó, 150 pontos. Beleza? E deixa embora. A outra entrada que deu foi num padrão de continuidade que fez no renco também, ó, que é esse, ó, padrão de continuidade. O mercado fez uma tendência de baixa, ó, é uma zona de reversão, o mercado está descendo, fez um renco ó, ao contrário, que foi esse verde, no rompimento da mínima dele, ó, dá uma venda e deixa embora. Foi a única entrada no renco que deu para a gente poder pegar essa queda. No candle deu umas 3 entradas. E a confirmação aqui, ó, é a zona de reversão, como eu falei, com o mercado só descer e não corrigir, sempre vai ser nos 50% de um pivô ou outro. Espera fazer um renco verde, ó, no rompimento da máxima dele, a compra, o stop na mínima. Quando confirmou aqui, ó, fez um fundo e o outro mais alto, ó, aí daria de fazer de novo. Fez um verde, compra no rompimento da máxima do primeiro renco com a stop aqui, ó, na mínima. Aqui, outra vez. Quando ele descer, ó, você não faz nada, você só observa, sabendo que ele não pode passar do último fundo, que até então é esse, ó. Trabalhando acima desse último fundo, você vai esperar o quê? Para fazer uma compra. Ele desceu, você não faz nada. Quando fez um verde, ó, no rompimento da máxima compra e o stop, ó, abaixo da mínima. E deixa aí no alvo. Quando chega lá no alvo, que é uma zona de reversão, aqui era uma zona de reversão, essa região aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? Esperar fazer um renco vermelho, um de venda.
E a gente vai fazer o quê? Quando fechar ele, ó, no rompimento da mínima, a gente vende com stop aqui em cerca de 150 pontos, que no Renko dá para botar um stop menor. E deixa derreter, ok? As entradas no Renko foi essa, a do Kendo já expliquei, ficou bem claro aí para todo mundo ver. E lembrando que esse movimento aqui de fim de dia é melhor você evitar, porque é onde os grandes players estão fazendo a montagem dele para o próximo dia ou realizando o lucro de hoje. Aí você evita operar final de tarde, depois das 4 horas, ok? Bons estudos a todos e até amanhã com as análises de amanhã.